Meus irmãos, novamente nós estamos apostos a essa mesa simples, mas que comporta o Evangelho do Senhor por inteiro. E nós queremos nesse momento cumprimentar a todos que nos esperam, que nos apoia nesse culto do lar, do domingo, responsabilizando os nossos corações para entrar em comunhão com o plano espiritual. Nós vamos buscar entender que o vazio do nosso coração pelas intempéries da vida que nós estamos passando é porque nós ainda não firmamos os nossos pés na caminhada junto a Jesus. Esse mesmo Jesus que trouxe para nós a alegria de viver, enfronhando o seu corpo de carne, naquela hora em que ele trouxe a mensagem da espiritualidade na totalidade para os homens terráqueos. Nós sabemos que o planeta Terra é a nossa casa. A humanidade é a nossa família. Os nossos irmãos precisam de nós. E nós precisamos de todos também. E na abertura deste evangelho de hoje, nessa grande oportunidade, nessa tarde chuvosa, nós estamos aqui, Alexandre e eu, juntamente com o plano espiritual, com certeza, que nos ajuda, nos apoia e nos orienta. E dentro das inspirações que nós estamos buscando no momento, nós vamos abrir o Evangelho aleatoriamente e o livro também Vinha de Luz de Chico Xavier. Com essas duas leituras, nós queremos amparar o nosso espírito ainda tão caído. Mas antes de tudo, nós vamos pedir o nosso Alexandre para fazer uma fala, um preâmbulo, uma concessão do seu ponto de vista para o nosso culto. Obrigado. Olá a todos. É muito bom estar aqui novamente na casa da Donda, explorando ela no cafezinho e tendo nosso culto do lar, né, do Evangelho, aqui na casa dela de domingo, que nós fazemos sempre e é muito para nós que fazemos e também para quem nós compartilhamos. É muito rico, porque o Evangelho ele sempre será novidade para toda a humanidade. O Evangelho ele é um sol que ilumina os nossos caminhos, que faz com que consigamos enxergar Cristo todos os dias em nossos passos. Porque o Cristo ele vem nos dar lições tão bonitas e ele ensinava-se de uma forma tão tranquila nas praças, nas praias, nos barcos, nas sinagogas, de uma maneira tão simples, de uma maneira tão aconchegante que nós conhecemos pelos livros e pelas lições que os evangelistas nos deixou. E então, a partir desse momento, nós abraçamos o Evangelho com garra, com força e determinação mesmo, porque nós sabemos que é o que nos auxilia hoje e sempre a superar as nossas imperfeições nessa morada. É lógico que essa morada, para nós, ela ainda está muito aquém de mundos mais evoluídos, mas nós vamos chegar nesses mundos, desde que nós passemos por este, desde que nós entendamos as leis de Deus e a pratiquemos neste mundo, uns com os outros. Bom, então vamos lá. Estranha moral. Capítulo. Qual capítulo? Capítulo 23. Estranha moral. E o item? O item é o 9. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Pois vim causar divisão entre o filho e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. E o homem terá por inimigos os de sua própria casa. Vim para lançar fogo à terra, e o que é que desejo senão que ele se acenda? Tenho de ser batizado com um batismo, e quanto me sinto apressado de que ele se cumpra. Julgais que eu tenha vindo trazer paz à terra? Não, eu vos afirmo, ao contrário,
vim trazer a divisão, porque de hoje em diante, se acharem numa casa 5 pessoas, estarão elas divididas umas contra as outras, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará em divisão com o filho e o filho com o pai, a mãe com a filha e filha com a mãe, a sogra com a nora e a nora com a sogra. Muito bom. Nós que somos cristãos, que seguimos em várias religiões, nas quais nós abraçamos o Cristo como nosso Salvador, como nosso modelo, como nosso guia, muitos de nós ainda assustamos com alguns de seus ensinamentos, como este mesmo: eu não vim trazer a paz, mas a divisão. Porém, a partir do momento que nós já vamos nos adentrando ao Evangelho, nós vamos nos adentrando desde aquela época até a época atual, nós vamos observando que tudo tem um fundamento. Porque como que o Cristo diria isso ao pé da letra e ao mesmo tempo diria para Simão Pedro guardar a espada, para não ferir o soldado romano? Vamos entender da seguinte maneira: o Cristo sabia que com os seus ensinamentos causaria muita confusão nas pessoas, assim como ele causou com os fariseus, que os fariseus implicaram com ele, porque ele trazia novas revelações perante as leis de Moisés. E os fariseus não aceitavam, dentre outros, não aceitavam aquelas ideias. Até hoje nós podemos observar que no mundo tem os que não aceitam o Cristo, tem os que aceitam o Cristo, mas mesmo assim são de vários credos, de várias doutrinas, e uma às vezes diverge da outra. E aí nós encontramos nas famílias uns que são católicos, outros espíritas, outros evangélicos, umbandistas e assim outras doutrinas, até ateus. E nós sabemos que uns divergem com os outros ainda. Então é isso que o Cristo quis dizer. Ele quis nos dizer que os seus ensinamentos não seriam fácil para nós entender e conciliarmos uns com os outros, que nós teríamos de verdade essas dificuldades. Mas com o tempo nós vamos observando sim, que o que ele queria dizer, que essa guerra, esse fogo viria dos homens e não dele, perante os seus ensinamentos. E que hoje nós sabemos que essa cartilha que ele nos trouxe, esses ensinamentos de Deus, são para a paz sim. Mas a partir do momento que todos nós, como irmãos na terra, entendermos essa ideia e partir então para a prática verdadeira desses ensinamentos. Mesmo que várias religiões não importa, mas desde que todas abracem os ensinamentos cristãos, não terá mais guerra, não terá mais divisão, não terá mais fogo, não terá mais espada. E então a nora combinará com a sua sogra, o filho com o seu pai, o pai com o seu filho, a esposa com o seu marido, o marido com a sua esposa, independente de religiões, mas ambas cristãs. Eu conheço casais, por exemplo, que o marido é católico, a esposa é espírita, entre outros casais que eu conheço, um é ateu, a outra é católica, e eles combinam. Por quê? Porque eles já estão entendendo a ideia da paz. Eles já estão entendendo aqueles ensinamentos. E mesmo aquele outro que porventura não compreende ainda, mas ele percebe na prática da esposa, que segue os ensinamentos cristãos. E então a partir do momento que, mesmo não abraçando aquele credo, ele percebe que a sua companheira tem luz ali, tem um caminhar bom perante as pessoas, segue as leis de Deus perante os seres humanos, pratica elas uns para com os outros. Então ele vê que tem uma coisa boa ali. Ele respeita aquilo e ele aceita. E ele vai com ela na igreja, ela vai com ele, então, nas suas reuniões também. E assim, seguidamente, nós vamos conseguindo combinar uns com os outros. Nós estamos em um momento que nós vemos muito a cultura do ódio, o desentendimento entre as opiniões. Nós podemos observar que sim, ainda existe essa divisão. O fogo ainda impera na terra. A espada está na mão das pessoas. Mas com o tempo nós vamos compreendendo que as coisas não são dessa maneira. Que nós devemos respeitar a opinião do outro. Que nós devemos entender que
O outro tem as suas opiniões, tem o seu ponto de vista, tem a sua vivência, e tudo isso vai somando para com todos nós. E quando nós respeitamos, nós passamos a respeitar governantes, governados, empresários, pessoas de simples vida aqui na Terra, até as que têm mais bonanças. Tudo isso significa respeito. E o respeito, ele vale para todos nós. Os ensinamentos religiosos, eles vão contaminando a gente e vão trazendo-nos para a verdadeira realidade. Que todos nós somos filhos de Deus e que fora da caridade não há salvação. Fora do auxílio uns para com os outros, não há salvação. Fora do acolhimento que devemos para com o nosso semelhante, alimentá-lo, vesti-lo, visitá-lo, não há salvação. É isso que o Cristo vem nos ensinar. E tem também, está um pouquinho fora do que estamos falando, tem um ensinamento que diz assim: fora da igreja não há salvação. Mas o Cristo nos mostrou exatamente o contrário. Ele até sim tentou ensinar nas igrejas, mas naquela época as igrejas estavam tão fechadas, elas defendiam somente a sua religião, as suas ideias. Então o que ele fez? Foi para as ruas, foi para as praças, foi para as praias, foi para os barcos, foi para as casas simples. Mostrar que a verdadeira caridade está ali, quando estamos junto com as pessoas. E muitos vão dizer assim, tá, e os templos então? Os templos não trazem a salvação? O que o Cristo veio nos ensinar é que os templos nos guiam para encontrar a salvação. Não quer dizer que a salvação está lá dentro. Quer dizer que eles nos guiam para encontrá-la. Sejam nas igrejas, nos templos, nas casas de oração, nas casas espíritas. Ali nós encontramos o direcionamento. Ali o Evangelho está sendo falado para todos nós. E então a gente assimila, busca assimilar e parte para a ação. Os ensinamentos do Cristo para nós é uma verdadeira cartilha, que nós devemos abraçar o Evangelho como a Donda tem o dela, eu tenho o meu. Os evangélicos carregam a sua Bíblia debaixo do braço, porque ali está o Evangelho do Cristo, os católicos também, e praticamente muitas outras doutrinas que nós sabemos têm o Evangelho do Cristo, ali também em suas mesas. E esse é, como eu disse lá no início, é o sol que vai direcionar as nossas vidas. É o sol que vai fazer com que entendamos que toda a humanidade, não só a da Terra, é a nossa família querida. É interessante lembrar que quando os Espíritos propõem para nós estudar sobre a paz, eles querem nos dizer que a paz vem da paz, que é uma construção. E quando diz que o Cristo não veio trazer nada disso, que ele veio trazer a divisão, é para a gente ter uma definição e uma decisão em andar no meio de todos, levantar o nosso mundo, levantando o mundo dos outros, e compreender que o Cristo é para todos. Mas se sejamos para todos, no momento que o Cristo está conosco, não dá certo, porque cada um de nós estamos numa escala espiritual. O próprio Kardec vem falando nas escalas espirituais. A gente vê que Chico Xavier estava com todos, ao mesmo tempo estava sozinho. Porque a lei de Deus que já regia naquele coração era expressada de todas as maneiras. O próprio verbo do Chico já dizia a ação que já ia permanecer com aquilo ali em favor de qualquer pessoa. Ele nunca deixou de responder algo que fosse perguntado, mas primeiro ele dava uma olhada no ambiente que ele estava. Porque ali estava uma família que estava buscando o coração de Chico Xavier. E o próprio Jesus teve definição em dizer algo para alguns apóstolos e outro não tinha condição de aceitar aquilo que ele estava dizendo. Então, Alexandre falou muito bem sobre o respeito. A lei que deve reger os nossos corações para sempre é a lei do respeito. Porque não adianta falar que estamos casados com uma pessoa e querer mandar no mundo interior dele. O nosso mundo
pertence à casa mental que nós temos. É a maneira de ser. Então nós temos que mudar dando exemplo e esperando exemplos de outros também. O Cristo aqui pediu para a gente acender a boa vontade qualificada em definir, em aceitar ou não o próximo se ele não estiver travando a nossa evolução. Então viemos de duas pessoas, nascemos de dois pais maravilhosos, mas para definir a nossa paz espiritual, que ele não pode caminhar conosco, nosso pai, mas nós podemos caminhar com ele respeitando. Muito bom. Coisa boa. Nós vamos aprendendo com o Evangelho que nós estamos no mundo para viver e não para sobreviver. Nós já passamos dessa parte da sobrevivência em mundos primitivos, nos quais agimos como animais. Só pensávamos em comer, beber, dormir e reprodução. Só isso. Só que nós já estamos em um mundo de provas e expiações. Já temos consciência das nossas existências. A partir disso, então, surge o livre-arbítrio. A nossa inteligência está mais aflorada, é só observar o mundo como ele está. O tanto que nós vemos aí coisas tecnológicas que auxiliam o ser humano a conquistar o mundo. Mas a sua alma ainda não foi conquistada como deveria, devido às leis de Deus. Ele ainda não está assim tão próximo de Deus como deveria, apesar de ser tão inteligente. Por quê? Porque apesar da sua inteligência, ele ainda busca na sobrevivência o seu jeito de ganhar tudo e a todos. Aquela pessoa que não vive amando, que não vive trabalhando em prol de adquirir mais aptidões, que essas aptidões vão encaminhar, auxiliar os outros. Aquela pessoa que não arrisca na vida, que não arrisca ter novos conhecimentos, que não arrisca ter novos amores, novos trabalhos, novas experiências. Aquela pessoa que deixa de sair de casa para que ela não esteja junto com outros, com parentes, com amigos. Essa pessoa está simplesmente sobrevivendo dentro do seu reduto. Ela não está entendendo o sentido de viver de verdade. Isso é perda de tempo. A pessoa que não vive para si, para os outros e para Deus. A pessoa que não abraça, a pessoa que não beija, a pessoa que não auxilia com a conversa fraterna. Essa pessoa ainda não entendeu o sentido de viver. Mas o Evangelho está aí. Muitos de nós ainda não compreendemos esse sentido, mas vamos chegar lá. Eu tenho fé nisso. E é por isso que todos os dias eu tenho gratidão por tudo. Por essa morada, pelas oportunidades que eu tenho. E eu percebo que eu ainda tenho muito que aprender. Mas eu estou aqui. E eu aceito, sim, ser um eterno aprendiz. Muito bem. Graças a Deus. Você quer que eu escolha Isso. aleatoriamente? Certo. Tá certo. Muito bom. Nós vamos falar um pouquinho agora, um trechinho do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A Donda que vai ler para nós. Pode entrar? Opa, Tentar. pode? Vamos entrar. Que bom, Eurípides. Nós temos... Então, gente, o Alexandre já anunciou, né, que nós vamos ler do Vinha de Luz, de Chico Xavier com Emmanuel. A leitura 84, que é intitulada Somos de Deus. Deu certo com o Evangelho, né? Deu certo, muito bom. Nós somos de Deus, João e João I. Não nos é fácil desvencilharmos dos laços que nos imantam aos círculos menos elevados da vida, aos quais ainda pertencemos. Apesar de nossas origens divinas, 1000 obstáculos nos prende à ideia de superação da separação da paternidade celeste. Olha que maravilha. Nós queremos a paternidade do Pai Celestial, mas não queremos deixar um pouco a terra. E andando pela terra, nós já estamos caminhando para o Pai. Chega-nos o orgulho para a universalidade da vida. O egoísmo encerra-nos o coração. A vaidade ergue-nos falso trono de favoritismo indébito, buscando afastar-nos da realidade. A ambição inferior precipita-nos em abismo de fantasia destruidora. A revolta forma tempestades de ódio sobre as nossas cabeças. A ansiedade fere-nos o ser.
e julgamos nesses velhos conflitos de sentimentos que pertencemos ao corpo físico, ao preconceito multissecular e à convenção humana, quando todo o patrimônio material que nos circunda representa empréstimo de forças e possibilidades para descobrirmos nós mesmos, enriquecendo o próprio valor. Gente, olha que engano que nós estamos tendo. A gente acha que está dentro dessa caixa torácica aqui, que nós estamos escondidos, que nós fazemos o que nós queremos, que a leitura até falou do respeito. Mas esse empréstimo de Deus, a qualquer hora nós estamos sendo chamados. E chamado para tristeza? Não, para a realidade de causa. Porque se nascemos de um berço, viemos de um outro berço espiritual e iremos voltar para ele. Na maioria das vezes, demoramos-nos no sombrio cárcere da separação, distraídos, enganados e cegos. Contudo, a vida continua, segura e forte, semeando luz e oportunidade para que não nos faltem os frutos da experiência. Se a gente for lembrar, vou falar o nome do Eurípides, da experiência que ele teve, quando ele veio dos pais, do Sr. José e Dona Carmen, e foi para as mãos do Chico, e agora o que ele é, essa lacuna que todo mundo achou que o Eurípides estava do Chico, sem aprender nada. Então, essa experiência que ele tem, que ele já divide com todos nós, parece que obscura para um outro que não quer compreender que o Eurípides existe na vida do Chico. Não vamos falar de filho, não. Isso não interessa nem para ele, nem para nós. Mas o que ele aprendeu, o degrau de vida espiritual que ele subiu naquele recanto ali daquela casa, e todos nós também participamos disso. E hoje, por exemplo, nessa experiência que nós estamos tendo, de abrir uma meia página, que somos de Deus, está confirmando para nós que viemos de lá, somos da parte espiritual, e estamos aqui não de veraneio, recebendo experiência. Pouco a pouco, o trabalho e a dor, a enfermidade e a morte compelem-nos a reconsiderar os caminhos percorridos, impelindo-nos a mente para as zonas mais altas. Não desprezes, pois, seres esses admiráveis companheiros de jornada humana, porquanto quase sempre, em companhia deles, é que chegamos a compreender que somos de Deus. É uma meia página, né, que dá para a gente refletir muito como o Espírito de Emmanuel, junto com o Chico, veio acalentar os nossos corações, mostrando que se ele está lembrando que nós somos de Deus, nós temos que então atender esse chamado, mas também deixando, como ele falou aqui, o orgulho, o egoísmo, né, a cegueira espiritual, para caminhar junto com todos, mas sem tomar o lugar de outros, que é o próprio egoísmo que condena toda a humanidade. Então essas revoltas, essas tempestades que estão aí, a gente está no meio de tantas ideias diferentes, que se nós não atermos firme no Evangelho de Jesus, nós vamos ficar rodando em volta de nós mesmos. Então, a ansiedade que nós estamos vivendo é por causa dos velhos conflitos que a gente está trazendo. Nós não temos certeza que somos filhos de Deus. E o Emmanuel, corajosamente, com a mão do Chico, vem apresentar para nós essa leitura maravilhosa, né? Dizendo que não é fácil a gente desligar do homem velho que somos. Mas para ser o homem novo, temos que matar o homem velho. Muito bom. Essas literaturas espíritas que, graças a Chico Xavier e outros médios abnegados, trouxeram para nós, faz com que nós consigamos entender melhor Deus, entender melhor também nós. Porque com isso nós vamos conseguindo compreender o que essa lição aqui está nos dizendo. Somos todos de Deus. Quando realmente entendermos essa ideia, nós vamos ter um caminhar mais seguro, um caminhar mais objetivo, um caminhar mais fraterno e amoroso perante todos. Porque esses são os ensinamentos cristãos. Tá certo que é muito difícil corrigir-nos assim de uma hora para outra, não é possível. Tanto que a escala evolutiva foi separada em vários planos.
mundos primitivos, de provas e expiações, de regeneração, mundos felizes, mundos celestes. Precisa ser assim. Precisa ser progressivo e devagar, para que nós possamos ir nos desvencilhando de nossos vícios e alcançando as verdadeiras propriedades, que são as virtudes, como, por exemplo, abnegação, paciência, amor ao nosso semelhante e tantas outras que vão nos aproximando mais de Deus. E essa mesa aqui, ela é muito rica dessa literatura espírita que eu estou dizendo, como nós encontramos o livro Coragem, nós encontramos aqui O Espírito da Verdade, Boa Nova, fora o Evangelho que está aqui, né? Esses três que eu falei, Coragem, O Espírito da Verdade, Boa Nova, de Chico Xavier, psicografia de Chico Xavier, e o Evangelho e o Vinha de Luz. Tudo isso é o que vai nos direcionando, que vai fazendo com que entendamos melhor o Evangelho do Cristo, que é essa luz, como eu disse lá no início, que está iluminando a humanidade, por mais que nós estejamos vendo-a ainda muito atrasada. Essa é a nossa visão. Todas essas confusões que nós temos no mundo são necessárias? São. É preciso. Mas com o tempo essas confusões vão se desfazendo, porque o amor vai se aproximando das pessoas, porque elas vão então deixando com que eles se aproximem. Porque nós estamos querendo ganhar o mundo. E estamos esquecendo de que o que nós devemos ganhar de verdade é o coração das pessoas. E quando nós ganhamos o coração das pessoas com as leis de Deus, nós também estamos ganhando o nosso coração. Nós estamos nos renovando por dentro. E é essa a nossa meta. Reencarnação por reencarnação. Planeta após planeta. Até realmente nos encontrarmos evangelizados. Nos encontrarmos na angelitude. Porque todos nós somos perfectíveis. E nós somos criados para isso. Para a conquista das leis de Deus em nossos corações. Muito bom. Muito bom. Quer fazer a prece? Pode terminar? Vamos terminar então fazendo uma prece. Vamos elevar todos nós as nossas mentes ao nosso Senhor Deus Pai, que sempre está por nós, e vamos agradecer mais uma vez esta bendita oportunidade de fazer o nosso Evangelho. E os bichinhos aqui, os gatinhos, querendo entrar de tudo quanto é lado, batendo na porta, né? Querendo participar também. Mas tudo isso é válido, tudo isso é o que nos encaminha, é o que nos guia, essa fraternidade entre as pessoas, entre os animais da terra, entre a espiritualidade maior. Vamos pedir também que a espiritualidade possa auxiliar as pessoas de bom coração, para com aquelas que estão nas ruas, que estão passando as suas dificuldades perante essa pandemia, aqueles que estão acamados, e contudo, então, a compreensão de que tudo isso são ensinamentos válidos para todos nós. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Um abraço a todos. Muito bom. Até lá, né? É.